Olá, caros leitores! Meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. Sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje, um escritor de peso, Fyodor Dostoiévski. Vamos ter uma conversa literária espetacular sobre esta obra, Os Irmãos Karamazov. Então, enquanto você se organiza, pega ali o seu bloquinho, o seu computador para fazer as suas anotações, eu te espero. E ó, lembrando que vai rodar a vinheta e nesse tempo aí você dá aquela clicada, sua curtida, sua inscrição se ainda não está aqui conosco e clica no sininho das notificações para não nos perder de vista. Vamos lá que eu te espero. Os Irmãos Karamazov é uma obra que está posta em 2 volumes. E eu estou aqui com a tradução de Paulo Bezerra, tem também ilustrações de Ulisses Boscolo, uma tradução excelente. E eu vou traçar, antes de contar a história, fazer aqui mais ou menos uma resenha, eu estava muito desejosa de fazer todo um panorama político-social, traçar o cenário histórico, literário, onde Dostoiévski se insere para que a nossa compreensão dessa história seja ampliada. Então vamos começar aqui nossa conversa literária falando um pouco do cenário, do contexto histórico da Rússia. No século XV, o primeiro imperador que se identificou como um czar foi Ivan III. O que é o czar? Czar é uma referência a César, Júlio César, um dos maiores líderes militares da história, imperador romano. E a sociedade russa, ela manteve esse diálogo com a cultura romana medieval durante muito tempo. E daí o termo czar de César, de Júlio César, essa grande figura militar, também uma cultura muito enraizada na Rússia, a cultura militarista. Essa ligação com a cultura romana também está vinculada ao Império Bizantino, de onde surgiu a Igreja Ortodoxa, e é uma realidade vivida na Rússia, o contato com a instituição igreja. Com Ivan III, houve uma unificação de muitas nações no território e foram agregadas e expandindo a Rússia, já muito grande, já um território imenso, mesmo no século XV, e hoje sendo o maior país em extensão territorial do mundo. Depois nós temos a figura do czar Pedro, século XV até século XVI. Esse imperador se dedicou à expansão marítima da Rússia, ali fazendo um contato com a Finlândia, trazendo um grande relevo para São Petersburgo, tornando São Petersburgo o porto mais importante da nação. Com essa unificação trazida, iniciada pelo czar Ivan III, unindo ali todos os povos, as comunidades no território, formando a grande Rússia. Com o czar Pedro rompendo as barreiras para uma comunicação com a Europa Ocidental, 2 eixos ideológicos principais: o eixo ocidentalista e o eixo regionalista. A noção ocidentalizante e a noção regionalizante. A noção, o grupo, a ideologia ocidentalizante, ela é originária da força cultural, das tradições da Europa Ocidental. Em contrapartida, o grupo regionalizante, ele prima pela conservação das tradições ligadas ao Oriente, representando esse grupo
nós temos os eslavófilos. E do outro lado nós temos os ocidentalizantes. Dostoiévski convive com essas duas realidades político-ideológicas. E ele acaba se tornando um socialista utópico. Esse grupo socialista ele vai caminhando para uma veia mais radical que culmina nos nihilistas, que são extremados, que são radicais, que tem como proposta a fragmentação da família, a destruição da família, do pensamento religioso, espiritual. São pragmáticos, ateístas e também chegam a ações terroristas. Os czares, principalmente no século XIX, que é a realidade de Dostoiévski, eles se apresentam como populistas, autocráticos, ditadores. E você pode, inclusive, fazer uma ponte com o que acontece aqui também no Brasil. Essas movimentações que se passam na Rússia, elas têm um reflexo na nação brasileira e você pode estudar, ver documentos, ver todo o apanhado histórico e fazer essas conexões. O nosso foco aqui, na verdade, é situar Dostoiévski e sua obra, sobretudo os irmãos Karamazov, que é a nossa conversa literária de hoje. Nos tempos de Fyodor Dostoiévski, século XIX, nós temos uma Rússia que fica um passo atrás no que concerne à modernização, ao avanço econômico, à industrialização. Nós temos uma Rússia que ainda prima pelo sistema semi-feudal de grandes latifúndios, uma Rússia militarista, onde privilegia-se a propriedade coletiva, rejeitando a propriedade privada, a entrada do capitalismo. Não há espaço para o industrialismo, o liberalismo. Enquanto a Rússia e Dostoiévski tem essa ligação com a religião, com a igreja, com os preceitos ortodoxos, também surge na contramão disso tudo as propostas socialistas, ateístas, pragmáticas, que vêm minar essa fé, essa conexão Deus-homem, destronando essa figura divina, fazendo prevalecer o pensamento humanista. Quando nós lemos os irmãos Karamazov, nós podemos fazer todas essas conexões do pensamento socialista de Dostoiévski, o seu pensamento religioso, espiritual, transcendental, filosófico, toda essa sua bagagem ideológica é condensada na obra. Fyodor Pavlovich Karamazov é o pai de 3 rapazes, Dmitri, Ivan e Alexei, conhecido como Alyosha. Mas ele também é pai de Smerdyakov, filho que ele teve com uma mulher moradora de rua, assim meio maluquinha, meio desajuizada, uma pessoa totalmente incapaz de se defender. Então, Fyodor, ele tem o primeiro filho, Dmitri, e pega o dote dessa mulher. O casamento foi muito mais para enriquecimento próprio. A mulher sofre nas mãos dele, a criança sofre nas mãos dele, ele relega, deixa para lá, esquece o menino, esquece totalmente da existência do menino, e o empregado dele, Grigori, é quem toma conta de Dmitri, ali com 3, 4 anos. Depois, a mulher não aguenta, né? Não morre. Ele casa-se novamente. Dessa vez, não há dote, mas ele já tem uma idade mais amadurecida, ele é um homem já, com uma criança, e ele casa com a menina de seus 16 anos, porque ela é novinha, ela é bonita, é uma coisa totalmente carnal, superficial, e ele começa a fazer bacanais dentro de casa, orgias dentro de casa, e a esposa está lá. Ela também não aguentou, claro.
Então, esse é o pai dos meninos, o pai dos rapazes. É um farrista, é um adúltero, é um desajustado, gastador, não tem escrúpulos. É um dos meus personagens mais repugnantes. Dos que eu já li, não me identifiquei com esse personagem, não criei nenhum tipo de vínculo com ele, nenhuma liga com ele, não consegui ter empatia em nenhum momento por esse personagem. Foi assassinado por um dos filhos, eu não vou dar spoiler, você vai ter que ler para saber quem foi esse filho. Temos aí Dimitri, que é o mais velho e o tempo todo tem problemas com o pai, é o que mais se parece com o pai. Mas o nível dele de mau caratismo é bem menos elevado do que o nível do pai. E ele tá todo o tempo brigando porque ele quer a herança, ele quer a parte dele, o pai não quer dar. Eles disputam a mesma mulher. Que pai é esse? E Dimitri acaba dizendo que quer que esse homem morra, vai matar esse pai. E ele diz isso assim em alto e bom som. E quando o pai é assassinado, claro, todas as suspeitas recaem sobre Dimitri. E você vai precisar ler para saber realmente se ele é culpado ou não. O outro filho, o filho do meio, é Ivan. Ivan, ele reúne nele, ele condensa nele todas as áreas do saber, a filosofia, a religião, a história, a literatura. Ele faz diálogo com Voltaire, Byron, com a Bíblia, com Dante. Então, Ivan, ele vai representar justamente essa tensão entre os grupos ocidentalizante e regionalizante. Essa visão de preservação da cultura russa, voltando ali o seu olhar para o Oriente, e no outro lado o grupo ocidentalizante, essa linha de pensamento ocidentalizante mais aberta para a Europa ocidental e os seus valores. Esse rompimento do homem com o divino, isso é posto em xeque também aqui na obra. Há muitas páginas em que você verifica pensamentos filosóficos, religiosos, transcendentais, muito profundos. Você passeia por várias páginas aprofundando essas questões existencialistas. E Ivan representa esse conflito. Não há imortalidade da alma, tudo é lícito, tudo é possível fazer, então não vou temer a nada, eu vou me entregar aos desejos, tudo é permitido. E essa tensão é congregada nesse personagem. Ele conversa com o diabo, representando aqui talvez um conflito profundo na sua alma, questões pendentes. Então, Ivan é essa pessoa muito intelectualizada, fala com muita habilidade, expõe os seus pensamentos com muita facilidade, e os seus pensamentos, a sua argumentação está longe da trivialidade, suas questões são desafiadoras, e ele traz muito dessa linha de pensamento confusa, que toca em pontos importantes da existência do homem e a sua relação com o divino, a sua relação com o outro. Ele traz muitas dessas questões para Alexei, Alyosha, que é o caçula. Esse rapazinho aí tem uns 20 anos, Ivan tá pelos 24 e Dimitri em seus 28 anos. Mais ou menos essa a faixa etária, a distância de idade entre eles. Então Alyosha é esse rapaz muito voltado às questões espirituais, às questões religiosas. Ele quer viver num mosteiro, ele é alinhado à prática da meditação. Ele traz, então, apesar de tão jovem, ele traz pensamentos, posicionamentos muito maduros diante dos conflitos de Ivan, diante dos conflitos de Dimitri, porque Dimitri ele está travando uma guerra contra o pai pelo dinheiro, pela mesma mulher. Ivan também tem os seus conflitos muito
profundos, muito densos, e Alyosha, ele traz esse refresco, ele traz essa palavra graciosa para toda a família. Ele faz essa ponte, esse intermédio, vai tentando arrumar as coisas com essa palavra madura, uma sabedoria que é uma sabedoria divina, uma inteligência que é refletida na forma como ele vê a vida. Ele vê a vida de uma maneira que coloca os homens, a alma dos homens, num patamar mais transcendental, reflexivo, mais leve, mais harmônico com o próprio universo, com o próprio ser divino. E ele trava diálogos com Ivan, com Dmitri, com seu próprio pai, sempre sendo essa ponte dessa humanidade do pai, dos irmãos, essa humanidade com tantas falhas, essa humanidade com suas fraquezas, com a sua corrupção, fazendo essa ponte com aquilo que é mais elevado, com aquilo que é eterno. Smerdyakov também é outro personagem singular, um dos filhos de Fyodor com a moradora de rua. O grupo de amigos passa e vê a moradora de rua, e aí ficam brincando com ela, será que dá para encarar? E ele ri ali, mas parece que ele volta depois e pega a coitadinha, e ela aparece meses depois grávida, e ela vai ter a luz onde? Lá na casa de Fyodor. Tem o menino lá e morre. A terceira mulher que passa nas mãos dele aí, deixando frutos, deixando filho, e morre. Então o papel da mulher nos Irmãos Karamazov, e assim em outras obras também, não é muito forte. As personagens, nós temos Krutchenka, Katerina Ivanovna, Lise, são personagens que ficam ali orbitando na narrativa inteira, no romance inteiro, sem um peso mais condizente, sem um peso mais congruente com a figura feminina. Elas são muito mais alvo, até a moradora de rua também, Lisavieta. Então elas têm um papel muito mais de alvo dos homens, de frágeis. As mulheres que passaram pela vida de Fyodor também são fragilizadas, são hostilizadas, machucadas, desprezadas. As mulheres, então, nos Irmãos Karamazov, elas não são muito felizes. Não há um papel de mais força na figura feminina. E então, caros leitores, a história prossegue com muitos conflitos, uma família disfuncional, uma família cheia de problemas, e culmina no assassinato do pai. Isso vai a julgamento, toda a cidade é mobilizada e vem a sentença. Aí você precisa ver quem é que vai para a prisão. Você precisa ver também essa literatura, se ela vai te seduzir, se ela vai te envolver ou não, porque há críticos literários que enaltecem a obra de Dostoiévski e há críticos que desvalorizam, descredibilizam a sua obra, falam de uma narrativa muito longa, e são muitos os documentos, os trabalhos acadêmicos, científicos, há teses feitas focando a obra desse grande escritor russo. E você precisa tirar as suas conclusões, caro leitor, porque essa é uma literatura universal, é uma literatura que ultrapassa os séculos, que ultrapassa as fronteiras geográficas, que ultrapassa fronteiras culturais, porque a família disfuncional há em todos os lugares. Os problemas aqui mostrados, os conflitos aqui relatados, apresentados a nós, são conflitos vivenciados por qualquer ser humano. Então, eu te convido a analisar Dostoiévski, a se debruçar sobre quase 1000 páginas, essa história aqui, Os Irmãos Karamazov. Eu vou deixar para você o link do canal de uma professora. Ela era professora titular da Universidade Federal Fluminense, Aurora Bernardini.
Acredito que ela começou o seu canal agora na pandemia. O seu primeiro vídeo é de maio, um presente para nós. A pandemia nos trouxe muitas dores, pessoas com perdas terríveis, e no meio disso tudo acabamos sendo presenteados por esse canal dessa professora, uma professora doutora em literatura brasileira, atua na área da literatura russa, literatura italiana, semiótica russa. O canal dela tá ficando maravilhoso, os primeiros vídeos estão postos lá e ela traz as suas aulas, e um desses vídeos é situando a literatura dostoiévskiana, qual é o contexto literário, quais são as raízes desse grande escritor, quais são as raízes de Fyodor Dostoiévski. Ela traz tudo isso de uma forma brilhante. Vou deixar também aqui um artigo de Ludmila Carvalho Fonseca. Anotei aqui o título do artigo dela para você dar uma busca. O contexto histórico da Rússia czarista e o surgimento do romance social de Dostoiévski. É de 2016 esse artigo, bem recente. Então, muitas coisas que eu coloquei aqui para vocês, eu vi no artigo da Ludmila Carvalho Fonseca, aí dando os créditos para essa pesquisadora. O artigo dela é maravilhoso, tem uma figura onde ela coloca todos os czares que passaram e Dostoiévski estava lá, a linha de pensamento ideológico prevalente naquele momento. Então ela traz essa figura, ela traz também, fala de Bakhtin. Bakhtin é um linguista, para você que é das letras, assim como eu, da área da linguística. Bakhtin é colocado lá no artigo porque ele traz a ideia do romance polifônico, que é o que nós vemos aqui nos irmãos Karamazov. Nós vemos uma polifonia de ideias, vozes diferenciadas, olhares, prismas diversos. Nós temos a visão de Ivan, Dmitri, Alyosha, o próprio Fyodor. As vozes vão confluindo ali em toda a narrativa, no romance, e você contempla diferentes perspectivas e linhas de pensamento, de posicionamento. Então a modalidade de romance polifônico é trabalhada em Bakhtin 2005, página 27. Está lá muito bem colocado pela Ludmila Carvalho Fonseca nesse artigo que está na revista Literata Ilhéus. Dá uma conferida lá. Então, caros leitores, nossa conversa literária vai ficando por aqui. Fica à vontade para ler tantos materiais acadêmicos, artigos, teses sobre Dostoiévski e sua obra. E fica conosco, fica aqui no canal, porque você sabe que cada obra por aqui, cada poesia, cada conto é uma história. Tchau, tchau!